Bom dia, irmãos e irmãs. Estamos felizes por podermos estarmos aqui reunidos em escola dominical mais uma manhã e nós vamos ler, iniciando esse momento devocional, a passagem que está no livro de Salmos 65, versos 1 a 5. Salmos 65, versos 1 a 5, os que quiserem nos acompanhar nessa leitura. É justo, ó Deus, que o povo te louve no monte Sião e te dê o que prometeu, pois tu responde às orações. Pessoas de toda parte virão te adorar por causa dos seus pecados. As nossas faltas nos deixam derrotados, mas tu nos perdoas. Como são felizes aqueles que tu escolhes, aqueles que trazes para viverem no teu templo. Nós ficamos contentes com as coisas boas da tua casa, com as bênçãos do teu santo templo. Ó Deus, tu nos respondes, dando-nos a vitória e fazes coisas maravilhosas para nos salvar. Os povos do mundo inteiro, até os dos mares distantes, põem a sua esperança em ti. E nós também pomos a nossa esperança no Senhor. Estamos alegres essa manhã com as notícias da família Malini e de fato é motivo de graças a Deus que respondeu às nossas orações. Mas continuemos em oração pela Silvia, irmã do Souza, que na mesma semana em que perde a sua mãe é acometida pela Covid, que Deus possa fortalecê-la, que ela possa também enfrentar essa doença e estar de volta no convívio com a sua família. Também nossa irmã Solange, que me parece de Campo Grande, que Deus possa estar com ela, não é, nessa enfermidade. Eu escolhi para nossa reflexão essa manhã uma leitura que está no devocionário Castelo Forte, A Glória de Deus entre nós. Quando os sacerdotes estavam saindo do lugar santo, uma nuvem encheu o templo do Senhor com a glória do Senhor. Contar com a presença de Deus na nossa vida é um desejo de muitas pessoas. Essa presença será garantia de bênção, de paz. Para marcar a presença de Deus junto ao seu povo, o rei Salomão concretizou o sonho de Davi, seu pai, e construiu o templo do Senhor em Jerusalém. O rei e todo o povo de Israel estão reunidos para a festividade de inauguração do templo. 14 dias de orações e louvores. Os sacerdotes colocam a arca no lugar santíssimo, debaixo das asas dos querubins. E Deus toma posse do lugar por meio de uma nuvem de glória. Aquela nuvem não representava um fenômeno qualquer. Era isso sim a presença gloriosa do próprio Deus. O Senhor, santo e justo, resolve habitar no meio de pessoas pecadoras. Não podemos compreender como o Senhor, perfeito e justo, permite que nos relacionemos com Ele de forma tão íntima, pura graça. Deus dos altos céus vê a humanidade corrompida, vê as pessoas destruindo umas às outras com seus pecados, que são consequências da incredulidade. Mas então o Todo-Poderoso se levanta em plena glória e resolve participar de nossa miséria. Envia seu querido Filho à terra e assim modifica para sempre a nossa história. Querido Deus, obrigado por compartilhares tua glória conosco, tratando-nos com misericórdia por meio de Jesus e trazendo-nos tua paz. Que possamos sempre te adorar em espírito e em verdade. Amém. Eu não tive tempo de solicitar ao presbítero Newton a gravação de um cântico para essa manhã, então eu vou ler do nosso inário evangélico o hino 110 ao Deus Supremo. Seja louvado, ó Deus Supremo, Deus revelado em Emanuel, que onipotente prodígios obra, sempre clemente, sempre fiel.
Seja louvado, ó Deus Supremo, Deus revelado em Emanuel. Só Deus merece culto perene. Vinde e não cesse o seu louvor. De todo seja sempre exaltado e cante a igreja com terno amor. Vamos então passando para o momento da lição da escola dominical, mas eu gostaria de antes felicitar os aniversariantes dessa semana, o Marcos Marquese, a Dona Eugênia e o Atilinha, né? Que Deus continue a derramar bênçãos sobre essas vidas. Passemos então ao momento da nossa lição da escola dominical e que tenham todos um ótimo domingo. Olá, minhas irmãs, meus irmãos. Estamos então chegando ao final desse grupo de aulas sobre a formação do texto do Novo Testamento. E hoje, essa última parte da aula 2 do reverendo Daniel do Amaral, lá da IPU de Brasília, nós vamos ter uma aula com um tempo um pouquinho maior e vai ser interessante porque ele vai trazer materiais que eram usados para registrar o texto e também vai falar até os tempos mais recentes a respeito de como esse texto chegou até nós, né? Então, lembrem-se, a gente viu na primeira aula sobre informações gerais, né, do texto bíblico do Novo Testamento. Vimos também sobre o cânon na segunda parte da primeira aula. E no último domingo nós vimos as variantes dos textos e a crítica textual. E hoje, então, nós vamos ver aí essa parte muito importante que fez com que esses textos chegassem até nós, né? Os registros, o tipo de material que foi usado para registrar esses textos, foi garantindo que chegasse esse material de texto do cânon bíblico até a nossa geração. E imaginem hoje que nós temos além da Bíblia física, nós temos ela no celular, né? Está na internet, a gente tem outras possibilidades. Então vamos nos desfrutar e aprender mais com o nosso irmão Daniel do Amaral nessa quarta e última aula desse tema aí, que é a formação do texto do Novo Testamento. E tendo dúvidas, contem comigo, contem com a reverenda Eliane, que nós estaremos procurando sanar as dúvidas e queremos poder juntos enriquecer mais essa nossa caminhada teológica, né? Uma igreja cuja teologia é feita para a igreja e também a partir da igreja. Então a comunidade vai perceber aí as mudanças a partir dessa aula, que a gente vai encontrar algumas coisas que vão nos ajudar a avançar mais na nossa compreensão do texto bíblico. Então vamos à aula. A fonte do Novo Testamento grego são os documentos, os materiais que foram sendo descobertos no trabalho arqueológico, no trabalho de pesquisa. E aqui nós temos 3 tipos de documento: os papiros, os pergaminhos e os documentos de papel. A planta papiro é muito conhecida por aqui como uma planta ornamental, mas ela é nativa das margens do rio Nilo, lá no Egito. Então, é uma planta de países de clima quente. O papiro, então, serviu para documentar toda a civilização egípcia e acabou também beneficiando a documentação dos textos, os primeiros textos das igrejas. Como era feito o papiro? Bom, os egípcios arrancavam o papiro lá da água do rio Nilo, cortavam o caule da planta em tirinhas, colocavam essas tiras numa faixa horizontal, numa faixa vertical, jogavam uma mistura de água com vinagre para limpar esse caule, para facilitar a aderência dessas tiras, e depois era aplicado um peso para que
essa folha ficasse toda ela junta, né? Todas as tirinhas ficassem todas juntas, formassem então uma folha. E uma vez pronta, então estava preparada para ser utilizada, como foi muito no Egito, e foi também pelos primeiros documentos da igreja. Os papiros são documentos bastante antigos, e o mais antigo deles é esse, o chamado Papiro 52, P52. O número do papiro não tem a ver com a antiguidade dele, tem a ver com a época que ele foi descoberto. Então, o papiro 1, o papiro 2, o papiro 3 são mais novos do que o papiro 52, porque eles foram descobertos antes, mas eles são de séculos depois, eles são de uma época mais tardia. Então, o papiro 52, ele foi identificado como sendo do ano 125. Isso, em termos arqueológicos, não é nada. Assim, apesar dele ter mais ou menos 100 anos entre a vida de Jesus e esse papiro, na antiguidade isso era um tempo muito curto para se fazer um registro de alguma coisa, de um fenômeno como foi o ministério de Jesus. Então, historicamente, ele é muito, muito próximo. E muito próximo da própria publicação do Evangelho de João. O Evangelho de João é do final do primeiro século. Então, ele deve ter aí 20, 25 anos depois da publicação, digamos assim, do original do Evangelho de João. Aqui nós temos o mesmo papiro, ou seja, um fragmento, um pedacinho do papiro contendo palavras de alguns versículos, na frente e no verso. Esse é um papiro só virado frente e verso. Esse é o mais antigo de todos, o papiro 52. Outro papiro muito antigo é o papiro 64. Esse, então, são 3 pedacinhos, 3 trechinhos do Evangelho de Mateus que estão escritos nesses 3 pedacinhos. Esses 3 pedacinhos valem milhões de dólares. Milhões de dólares. A maioria desses papiros está ou no Museu Britânico, ou no Vaticano, ou em São Petersburgo, na Rússia, e também em universidades americanas. Alguns papiros estão também na França. Aqui nós temos um papiro mais completo. São várias folhas e tem todo o Evangelho de João. É o papiro chamado 66. Então nós temos aí um trecho maior e vocês podem observar que não existe espaço entre as palavras. As letras são todas juntas. Não tem separação de sílabas, não tem nada. Era assim que se escrevia o grego na época do Novo Testamento. Outro papiro todo fragmentado, mas também muito importante, do ano 150. Ele é um pouquinho mais novo do que o papiro 52. É o papiro 90, com trechos também do Evangelho de João. Aqui um papiro mais extenso, na realidade era um caderno, aí está só uma parte. Aqui nesse papiro, o papiro 45, do ano 250, tem trechos dos 4 evangelhos e do livro de Atos dos Apóstolos a partir do capítulo 4. O resto, infelizmente, ele se perdeu. Então esses são alguns dos principais papiros do Novo Testamento grego, que servem como base para as versões atuais do Novo Testamento grego. O papiro é uma planta que cresce em países de clima quente. Nos países de clima frio não tinha papiro. Então o material utilizado para escrita, para documentos, era o pergaminho. Pergaminho é couro de pequenos animais, ou cabras, ovelhas, bezerros, couro que era extraído desses animais
e depois de um processo com aplicação de cal, eram arrancados os pelos e depois de um tratamento, esse couro estava pronto então para servir de meio de escrita. Ele tem uma durabilidade um pouco maior, não é? Então os papiros conseguiram ser conservados em lugares de clima muito seco. É o caso do Egito, é o caso da Palestina. Já os pergaminhos conseguiram ser conservados em outros ambientes. Os pergaminhos são um pouco mais extensos, eles formavam livros mesmo, cadernos de manuscritos. Este pergaminho é chamado Codex Sinaiticus. Ele foi descoberto na Península do Sinai, no mosteiro de Santa Catarina, lá no Sinai. Ele é do século IV e recebeu o nome de Aleph. Aleph é essa letra hebraica, primeira letra do alfabeto hebraico. O descobridor desse códice considerou esse aí o principal documento, a principal fonte. Não tinha nada na época dele que fosse mais antigo do que esse. Então ele achou que já tinha chegado mais longe em termos de documento antigo. Ele tem uma Bíblia praticamente completa. Metade do Antigo Testamento grego e todos os livros do Novo Testamento, os chamados livros deuterocanônicos, que a gente conhece como apócrifos, livros de Macabeus, Tobias, Judite, Sabedoria e outros do Antigo Testamento, a Epístola de Barnabé, que não era aceita por toda a igreja, mas está aqui, e partes do chamado Pastor de Hermas, que também não era unanimidade da igreja, mas foi incluído nessa coleção. Então é um documento bastante completo e que serviu para muitas pesquisas. Outro pergaminho interessante é o Codex Alexandrinus, que contém a maior parte da Septuaginta, ou seja, do Antigo Testamento grego, e também do Novo Testamento. Esse é outro muito importante, um pergaminho do século IV, assim como o Codex Sinaiticus. Esse é o Codex Vaticanus, que o nome já diz, está guardado lá na Biblioteca do Vaticano. Ele contém a Septuaginta, os Evangelhos, Atos dos Apóstolos, as epístolas paulinas, a Epístola de Hebreus até o capítulo 9, 14, mas não tem nem a primeira e segunda Epístola a Timóteo, Tito, Filemon e nem o Apocalipse. Ficaram faltando aí nesse manuscrito. Também serviu de base para boa parte das pesquisas sobre as versões mais antigas do Novo Testamento grego. O Codex C, ele tem esse nome, Codex Ephraemi Syri Rescriptus. Se a gente reparar direitinho, existe um texto mais escuro, escrito por cima, e lá no fundo existem umas letrinhas. É esse texto do fundo que é importante para nós, porque é uma versão do Novo Testamento que tem todos os livros, menos a segunda carta de João, os livros incompletos e mais 6 livros do Antigo Testamento. O que aconteceu foi que alguém precisou de um pergaminho para escrever as obras de Santo Efrem, um teólogo da Igreja do Oriente, raspou o pergaminho para apagar o texto bíblico que tinha lá embaixo e começou então a escrever as obras de Santo Efrem. Ele achou que essa Bíblia estava muito velha, não precisava mais dela. Então, hoje em dia, a gente quase não se preocupa com o texto de Santo Efrem. O que os pesquisadores querem é saber o que está ali por baixo. O pergaminho está manchado porque ele já levou banhos de substâncias químicas para
ajudar a realçar o texto de baixo. Então, por isso ele ficou desse jeito. Esse tipo de reaproveitamento de pergaminhos é que se chamava de palimpsesto. Então é o caso aqui de um palimpsesto. Dois textos, um escrito por cima do outro. E no caso, o de baixo é o que a gente está querendo, a gente está mais interessado. O Codex D, chamado de Codex Beze Cantabrigensis. Beze quer dizer que ele pertenceu a um dos companheiros de Calvino em Genebra, o reformador Teodoro de Beza, reformador francês. Cantabrigensis quer dizer que ele está guardado em Cambridge. Cantabrigensis era o nome romano da cidade de Cambridge, na Inglaterra. Ele doou esse pergaminho para Cambridge. E tem os 4 evangelhos e Atos dos Apóstolos. Já bastante legível, bem conservado. É também um dos textos que serve de base para as edições do Novo Testamento grego. Teodoro de Beza tinha também um outro pergaminho, esse do século VI, um pouco mais recente, com as epístolas de Paulo e a carta aos Hebreus. E era um manuscrito bilíngue, estava escrito em grego e também em latim. Então, esses são os principais papiros e pergaminhos que servem de base para a pesquisa do Novo Testamento grego. Mas existem centenas, tanto de papiros como de pergaminhos, que todos eles são consultados. E sempre com aqueles critérios, né? Qual o texto mais antigo, qual o texto mais difícil, qual a importância de cada um vai variar muito. Com o crescimento da igreja antiga, foi necessário traduzir o texto grego para outras línguas. O siríaco, lá na Palestina, o latim, a chamada versão Vetus Latina, o armênio, língua lá da Armênia, foi um dos primeiros reinos do mundo a adotar o cristianismo como religião oficial. Na África, lá na Etiópia, na língua ge'ez, uma língua antiga da Etiópia. O gótico, que era a língua dos germânicos que viviam nas margens do Império Romano. Quando eles foram sendo evangelizados, surgiu a necessidade de se traduzir a Bíblia, né, o Novo Testamento, para a língua deles. E o eslavônio também, quando os eslavos, né, os búlgaros e os russos começaram a se aproximar do Império Bizantino, então os missionários, principalmente Cirilo e Metódio, fizeram a tradução do texto grego para a língua deles, que é um antepassado da língua russa. Para isso, eles precisaram, inclusive, inventar um alfabeto, o chamado alfabeto cirílico, que é derivado do grego, porque eles falavam essas línguas, mas não escreviam. Eram populações que não tinham um alfabeto para escrever a própria língua. Então, Cirilo e Metódio criaram um alfabeto próprio para traduzir o Novo Testamento para o eslavônio. Então, essas traduções antigas, elas são úteis também para identificar qual o texto grego que serviu de base para elas, porque elas refletem a versão do texto grego adotado em cada língua delas. São versões bastante antigas, então acabam entrando também na lista de referência para a identificação das variantes do Novo Testamento grego. O Novo Testamento grego também ganhou edições impressas, principalmente a partir, claro, da invenção da imprensa. Gutenberg inventou a máquina, a primeira imprensa, e o primeiro livro impresso foi uma Bíblia em latim, com esse capricho todo, com os desenhos, com tudo, todos os recursos. Então ele fez essa primeira impressão da Bíblia na cidade de Mainz, na Alemanha. A invenção da imprensa aconteceu na época do Renascimento, e Erasmo de Roterdã, um religioso intelectual holandês,
preparou então a primeira edição impressa do Novo Testamento grego, porque só existiam pergaminhos e papiros, né? Mas eram mais os pergaminhos que eram usados. Então ele pegou esses manuscritos do texto do século XII e XIII, o chamado texto bizantino, e fez uma edição para ser impressa. A edição que saiu era em duas colunas, na esquerda o texto grego, na direita o texto em latim, porque era uma língua, o latim era uma língua muito falada, muito conhecida, as pessoas estudavam latim, se comunicavam em latim. Era comum em leis hoje, na Europa dessa época. Então, em 1º de março de 1516, saiu a edição do chamado Textus Receptus, ou seja, o texto grego oficial que foi utilizado pelos reformadores. Em 1517, quer dizer, um pouco mais de um ano depois da publicação desse texto, Lutero fez a publicação das 95 teses na igreja de Wittenberg. Foi o início simbólico da reforma protestante. Então, esses eventos têm a ver porque Lutero defendia justamente o acesso aos textos bíblicos, coisa que a igreja não autorizava para as pessoas comuns. E a disponibilidade desse texto impresso no Novo Testamento grego era uma arma poderosa para a reforma. Com o passar do tempo, esse texto de Erasmo de Roterdã, que ficou mais ou menos quase 300 anos como sendo o texto padrão, o texto majoritário, ele foi sendo revisto. Foram se descobrindo novas variantes, alguns erros aqui e ali, e a pesquisa bíblica então passou a buscar as versões mais antigas. As expedições arqueológicas também no Oriente Médio começaram a pesquisar e a descobrir versões mais antigas do Novo Testamento grego. Então, pesquisadores como Robert Estienne, chamado de Stephanus, e os alemães Johann Bengel, Johann Wettstein, Johann Griesbach, entre outros, são vários os nomes, eles contribuíram para que fossem feitas mudanças no Novo Testamento grego. Aí no século XIX, então, foram publicados trabalhos de pesquisa de manuscritos antigos, do século IV e V. Nós vimos que Erasmo consultou manuscritos do século XII e XIII. Então já tínhamos recuado aí 800 anos na descoberta de textos gregos do Novo Testamento. O alemão Konstantin von Tischendorf decifrou o manuscrito C, aquele que tem dois textos, um escrito por cima do outro, o palimpsesto, e descobriu o Codex Sinaiticus, que estava lá escondido no mosteiro de Santa Catarina, no Sinai. Isso no ano de 1872. Dois pesquisadores ingleses, um pouquinho depois, em 1881, publicaram um trabalho com base no manuscrito B, o chamado Codex Vaticanus. Lá na Biblioteca do Vaticano, eles tiveram acesso a esse manuscrito e fizeram um grande trabalho de pesquisa nesse manuscrito. Tanto Tischendorf como Westcott e Hort acreditavam estar descobrindo ali a última versão, a versão mais original do texto grego do Novo Testamento. Então deram muita repercussão a seus trabalhos. Já no final do século XIX para o século XX, um alemão chamado Eberhard Nestor publicou uma edição do Novo Testamento grego com esse título em latim, Novum Testamento Graece, com base nos trabalhos de Tischendorf e também de Westcott Hort. Em 1904, aí já do início do século XX, a Sociedade Bíblica Britânica Estrangeira, que era a maior distribuidora de Bíblias do mundo, ela adotou então essa edição do alemão Nestor como padrão, substituindo aquele antigo texto do Erasmo de Roterdã, que havia servido aos reformadores, aos grandes teólogos reformados nos séculos anteriores.
Isso gerou uma certa reação em meios conservadores. Eles não aceitaram que aquele texto que serviu para Calvino, para Lutero, para Wesley e para outros grandes teólogos do passado, que aquele texto não fosse mais adotado como texto padrão. Em 1955, várias sociedades bíblicas da Europa, como da Holanda, da Alemanha, a Sociedade Bíblica Americana, quiseram então lançar uma edição padrão para o Novo Testamento grego, pegando as edições de Westcott Hort e de Eberhard Nestel, da Alemanha, e formaram um comitê com especialistas de universidades americanas e europeus. O Bruce Mester, da Faculdade de Teologia de Princeton, e Kurt Aland, da Alemanha. E com isso surgiu então o The Greek New Testament, que é publicado pelas Sociedades Bíblicas Unidas, a United Bible Societies. Em 1979, então, tanto o The Greek New Testament, das Sociedades Bíblicas Unidas, e o Novo Testamento Grece, da Alemanha, passaram a adotar o mesmo texto grego. As diferenças estão nas notas de rodapé e nos subtítulos em inglês. O Greek New Testament tem lá os subtítulos em inglês. A versão alemã não tem o texto direto, sem essas interferências do texto mais limpo. E existem algumas diferenças nas notas de rodapé. Essas duas edições, então, têm o mesmo texto, mas com o que se chama de aparato crítico um pouco diferente. São essas edições hoje que estão disponíveis para compra. O The Greek New Testament está na 5ª edição e o Novo Testamento Grego está na 28ª. Então você pode escolher tanto um quanto o outro como base para estudo do Novo Testamento grego. Estamos concluindo a 2ª e última videoaula sobre a belíssima história da formação do texto do Novo Testamento grego. Esperamos que as informações oferecidas nesses 2 vídeos tenham contribuído não só para aumentar o nosso conhecimento sobre o assunto, como também para melhorar nossa percepção da natureza e da importância da Palavra de Deus em nossa vida espiritual e na edificação de nossas comunidades. Convidamos a todos que assistiram esses vídeos para que assistam também outras produções da Igreja Presbiteriana Unida de Brasília no projeto Diálogos de Crescimento. Graça e paz.